Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Capacita. E hoje, diferente dos outros que já tivemos aqui, é a segunda vez que essa pessoa vem para bater esse papo comigo. E vamos começar a falar mais da parte técnica, o que interessa aí para a galera da análises clínicas, da área de saúde. Já falamos aqui uma vez de como nós nos conhecemos, qual era a nossa bagunça dentro do laboratório, as nossas farras, a nossa postura, como mudou. E agora a gente vai falar mais tecnicamente para vocês e eu tenho certeza que vocês vão gostar. E para bater esse papo comigo hoje aqui, com o tema ISTs, o que todo mundo deveria saber, mas poucos falam. Chamei para bater esse papo aqui comigo, doutora Milena Cabral. Obrigada por topar mais uma vez. Eu que agradeço. Super feliz voltar ao Rio de Janeiro, poder participar do seu podcast. Para mim é uma honra, né? A gente já falou sobre as nossas experiências e como a gente se conheceu. Então, para mim sempre vai ser um prazer. Ainda mais contribuindo, né, sobre um assunto importante, eu acho que para todo mundo, né? Então, parabéns pela escolha, né? Acho que vale muito a pena, vai ser bom. Verdade, né? Vai ser um papo gostoso de falar. Sim. Né? E abri uma enquetezinha lá no Instagram, claro, né? Para não podia perder a oportunidade de avisar que você estava vindo. E aí pedi pro pessoal participar conosco desse assunto interessante, porque a gente sabe que muitas dúvidas ocorrem na mente do povo e muitos têm vergonha de falar sobre o caso, sobre o assunto. E eu vou iniciar com uma pergunta de uma pessoa que veio até o Instagram para poder fazer. E aí a gente já inicia o nosso assunto com essa explicação. Tá. Pode ser? Claro, certeza. Então, uma das pessoas perguntaram o seguinte: você sabe por que o termo DST foi substituído pela IST? Essa mudança tem algum impacto relevante na prática clínica e na conscientização sobre a infecção? Sim, a pergunta é importante. E por isso que o tema até, né, você falou assim, coisas que muita gente acha que sabe, às vezes não sabe. Mas eu me lembro quando eu entrei na faculdade, realmente nós falávamos doenças sexualmente transmissíveis, né? E aí, por conta que em outros países, e a própria Organização Mundial da Saúde já preconizava falar infecções sexualmente transmissíveis, aqui no Brasil, se não me engano, em 2016, é que então foi cunhado o novo termo e passou-se então a ser chamado de infecção sexualmente transmissível. É só a gente pensar até um pouco na questão de patologia e fisiologia em si, de quando você tem uma infecção e de quando você tem, de fato, uma doença instalada. Quando a gente pensa em doença, a gente pensa o quê? Num indivíduo sintomático. Uhum. É um paciente que ele está apresentando algum sinal, algum sintoma. E isso configura ali um estado patológico de uma doença. Mas a gente sabe hoje, e é por isso que então veio da Organização Mundial de Saúde, outros países desenvolvidos já falavam infecção, e aqui no Brasil ainda não, é que realmente a gente pensou, né? Bom, uma infecção, além dela poder ser transitória, ela pode também não causar sintomatologia nenhuma. Às vezes no início, né, não tem, depois passa-se a ter sintoma, mas às vezes não. Você tem infecções que passamos aí 5, 10, 15 anos sem ter sintomas alguns daquela infecção. Então, você chamar de IST, você engloba muito mais. Porque a doença, de fato, quando o paciente ele está sintomático, ele tem uma manifestação, seja aquela que ele sente um sintoma ou aquela que é perceptível, né, pelo clínico. Tá vendo ali um sinal, uma queda de cabelo, uma icterícia, alguma coisa do tipo. Mas quando você é portador de uma infecção, a pessoa ela pode estar ali transmitindo, propagando aquele agente patogênico, mas ela não está sentindo nada, completamente assintomático, mas a infecção existe, a capacidade de transmissão existe, o risco existe. Então, a mudança do termo de doença para infecção ampliou. Uhum. Né? Amplia e você então consegue englobar um maior número de pessoas que são potencialmente, às vezes, fontes de transmissão, mas que por não ter sintomatologia, você achava que essa pessoa não tinha a doença sexualmente transmissível e estava ali, o quê? Isenta de causar risco a alguém. Uhum. E não é bem assim. Verdade. E aí, já que aproveitando já a explicação sobre a diferença, né? Quais são essas doenças?
Vamos dizer que a gente não vai conseguir falar aqui de todas, né? De várias. Mas é claro, como a gente está aqui num período, a gente passou o carnaval e a gente pensou de falar das ISTs justamente porque no carnaval é um período de maior socialização e se a gente for pegar os dados estatísticos, vamos dizer assim, está no ranking mundial de uma maior prevalência, né? Ou melhor, prevalência não, mas uma incidência de novos casos de infecções sexualmente transmissíveis após o carnaval. E aí, claro que a gente tem aquelas que são as mais prevalentes, as mais frequentes ali de serem transmitidas. E aí, claro, o HIV, que talvez seja a mais conhecida e a mais estigmatizante também. E HIV, sífilis, as hepatites virais, que aí é interessante, a gente vai falar aqui, né, da hepatite A, B e C, porque por muito tempo, quando eu estava na faculdade, nem se falava da hepatite A, por exemplo, como uma forma onde ela pudesse ser transmitida através da relação sexual, e hoje a gente sabe que sim. Então, ela entra também dentro aí desse critério. Aí a gente tem HPV, né, que também estávamos agora durante a campanha, nós temos várias campanhas durante o ano aqui no Brasil, e estamos numa campanha, inclusive, para fortalecer justamente a prevenção ao câncer de colo de útero, e aí entra o HPV na história. Mas a gente também tem, por exemplo, tricomonas vaginalis, Neisseria gonorreia, ureaplasma, micoplasma. Então, assim, a gente tem diversas infecções sexualmente transmissíveis que não só são causadas por vírus. Nós temos aí por protozoários, né? A gente tem por bactérias e os vírus, claro, né? Fungos. Então, eu acho que a sociedade, o público leigo em si conhece mais os vírus, mas também a gente tem tido, inclusive, um aumento considerável de infecções causadas por bactérias, talvez pelo desconhecimento e a falta de acesso também. Sim. E quando você fala por bactérias, você tem uma em mente assim mais específica? A principal, assim, claro, sífilis, treponema pálido, né? Mas a gente tem a Neisseria, por exemplo, né? Aí você tem ureaplasma, micoplasma, você tem essas outras bactérias talvez menos frequentes, né? Mas, por exemplo, a gente está tendo um aumento de casos de gonorreia voltando, né? E que agora, alguns estudos no Brasil e fora do Brasil, mostrando, por exemplo, da resistência antimicrobiana. A gente sabe que o uso irracional de fármacos é algo, assim, muito frequente no brasileiro, e o uso de antimicrobiano, principalmente. E depois da pandemia da Covid-19, isso, então, cresceu absurdamente, e hoje a gente tem visto um aumento do número de novos casos de infecção por gonorreia, né, a Neisseria, que é uma bactéria, justamente por conta também da resistência aos antimicrobianos, né? Então, bactérias a gente trata com antibióticos ali específicos, e acaba que, por conta desse uso irracional, a gente tem desenvolvido resistência para essas infecções sexualmente transmissíveis também. E tem aumentado o número de casos. Sim. Algo que, meu Deus, na nossa época, talvez ali de faculdade, a gente mal se falava de gonorreia. Sim. A gente pensava o quê? Em sífilis, HIV, hepatite B e C. E muito mal em sífilis. Exatamente. Nem era tanto como hoje. Exatamente. E voltou também. A sífilis também voltou. Eu cheguei a trazer alguns dados, mas, se eu não me engano, nos últimos 7 anos para cá, teve um aumento de 70% para 124% de aumento do número de novos casos de sífilis adquirida, né? Então, assim, as pessoas estão se descuidando, né? Porque a gente sabe qual é a forma de prevenir aí. Sim, e tá achando até que é algo normal por ser algo diferenciado do HIV, digamos assim. Sim. O HIV você tá lá por resto mais da estigmatizante. vida. Exatamente. O cuidado é maior, né? E a sífilis as pessoas acabam relaxando um pouco, a gonorreia também, porque acha que é algo que não vai impactar, mas impacta. Exatamente. Né? Eu até tenho falado isso também e colocado a minha opinião, eu já falei isso em algumas aulas, porque hoje a gente tem medidas de profilaxia e que importantíssimas no Brasil e no mundo inteiro, e vários estudos ainda estão sendo feitos para você potencializar e melhorar. Então, todo esse advento dentro da tecnologia farmacêutica foi um ganho absurdo para combater a transmissão de infecções sexualmente transmissíveis. Então, principalmente se tratando de HIV, a gente tem aí a PrEP e a PEP, né? Sim. Que são medidas profiláticas antes da relação e pós-relação, mas isso fez com que as pessoas, sabendo que tem isso disponível pelo SUS, inclusive, então, assim, pensa muito ali, olha, não vou usar um preservativo, eu tenho uma PrEP ou eu tenho uma PEP, posso então chegar após uma relação, conseguir isso pelo governo, num posto de saúde, mas aí esquecem que, na verdade, temos outras infecções sexualmente transmissíveis. Então,
diminuindo o número de novos casos de HIV e aumentando o número de outras infecções por essas bactérias, por exemplo. Sim. Né? Então, assim, por parasitas, né? Então, protozoários. Então, a gente pega muito, eu pego muito lá na UPA, né? Com tricomonas, vaginalis ali. Então, assim, as pessoas estão descuidando porque sabem que podem ali pegar a PEP ou a PrEP. Exato. E aí, por conta disso, não usa o preservativo que previne contra essas outras ISTs. Sim. Então, acaba que a gente está tendo o quê? Um efeito agora, assim, de aumento dessas outras infecções. E parece que a pessoa, em vez de se conscientizar do caso e usar isso como um benefício, parece que estão usando mais para... problema. Agora a gente tem um aliado aí para... Sim, é um aliado, né, à saúde. Porque, assim, tem casos e estudos que já mostraram, saiu na TV, inclusive, em casos na Holanda, se eu não me engano, que não teve, não sei se foi 2023, 2024... Agora não me recordo bem, mas não teve número de novos casos de infecção de HIV. Então, isso é importante. Realmente, esses novos medicamentos são aliados à saúde, na prevenção e para você coibir que essa transmissão continue. Até porque a gente tem um plano, né, pela Organização Mundial de Saúde, e o Brasil está inserido e adere a esse plano, que é justamente de você, até 2030, que a gente sabe que muitas não vão ser alcançadas, eu já se fala isso nos sites do Ministério da Saúde, tudo, do governo federal, mas o planejamento é que até 2030 você conseguisse, o Brasil quer diminuir muito, várias infecções não são sexualmente transmissíveis, mas outras também, por exemplo, doenças tropicais, doença de Chagas, né? A tuberculose, HIV, enfim. Quer diminuir absurdamente o número de novos casos, quer aumentar o tratamento das pessoas que já são diagnosticadas. Então, tem metas para que até 2030... O HIV, por exemplo, e a AIDS em si, né? E outras doenças, né? Como as hepatites, a tuberculose, malária, doença de Chagas, deixem de ser problema de saúde pública. Sim. Que são problemas graves de saúde pública que a gente sabe que isso interfere economicamente no país também. Então, tem metas, né, do Ministério da Saúde para que até 2030 a gente tenha aí, assim, por exemplo, o Ministério da Saúde quer aumentar em até 95% o número de pacientes diagnosticados com HIV. E quer manter esses 95% também tratados. Olha, diagnosticou. Vamos manter essas pessoas tratadas para que elas tenham redução da carga viral, né, até menos de 1.000 cópias de vírus, para que elas não transmitam para mais pessoas. Sim. E você, assim, vai diminuindo essa cascata de transmissão. Mas, para isso, a gente, né, a população também precisa engajar e o próprio governo também aumentar as campanhas, né, de prevenção. Engajar e entender, né? Sim. Porque também não querem entender. Muitas das vezes esse é o problema. Eu quero te fazer uma pergunta sobre HIV e AIDS, tá? Que a gente teve uma pergunta sobre isso de uma pessoa, mas antes, deixa eu falar aqui de novo pro pessoal rapidinho, né? Pedir para eles seguirem o nosso Instagram, tanto da Milena quanto da Capacitação Laboratorial, irem lá no nosso canal onde vocês estão assistindo esse podcast, participarem como se inscrevendo, compartilhando e comentando, porque os assuntos estão bons e agora, tecnicamente, vai vir muito mais aí. Milena já sabe, porque eu já contei, não aguentei, então acompanhe, não saia daí. E falando sobre uma parceria que nós temos, Cálculos e Precisão, nós temos uma empresa de contabilidade que está numa parceria com a Capacitação Laboratorial, não só numa consultoria financeira em clientes laboratoriais, mas aqueles que tiverem interesse também de buscar uma empresa de contabilidade. Vou deixar aqui para vocês onde acharem eles, o Instagram, tudo direitinho, e é só entrar em contato, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Voltando aqui, que agora é assim, o pessoal procurou para fazer parceria, a gente está fazendo. Importante. Né? Assim que a gente evolui, cresce e também mostra os trabalhos, né? Sim, e a gente aproveita, né, também para divulgar esse povo bom que está aí no mercado, Verdade. E eu queria que você explicasse para o pessoal sobre o HIV e a AIDS, porque teve uma pergunta lá no direct que me mandaram o seguinte: sempre tento entender a diferença do HIV para a AIDS, porque sempre achei que HIV e AIDS fossem a mesma coisa. Poderia me explicar? E é uma dúvida que acaba levando ao preconceito, né? Por esse desconhecimento. Eu acho que, assim,
muito do público leigo mesmo. Até minha mãe já fez essa pergunta também para mim, porque você falar que um paciente é soropositivo não é a mesma coisa de dizer que um paciente é portador, na verdade, quer dizer, portador do vírus, né, e convive com o vírus, não quer dizer que ele tenha AIDS, a doença. Sabe o início, quando a gente falou da mudança de doença para infecção? Justamente esse. Você pode ser portador do vírus, ser uma pessoa que convive com o HIV, com o vírus, mas, por exemplo, você não tem a doença manifesta. A doença, quando ela se manifesta, leva anos. Por exemplo, o paciente se infectou e não sabe que se infectou. Então, não fez nenhum exame sorológico ou molecular, enfim, para fazer o diagnóstico. E aí ele não sabe. Logo no início, os principais sinais e sintomas são muito inespecíficos. Principalmente quem está agora pós-carnaval, pode ter vários dos sintomas assim, alguns dias, 5 dias, 7 dias depois, porque você tem sintomatologias que são muito semelhantes de outras viroses comuns. Como o próprio EBV, né, o Epstein-Barr vírus, que é comum, que é o vírus do beijo, que causa mononucleose infecciosa. Pós-carnaval, a gente vê muitos casos. Muitos não conhecem. Né, exato. Mas o próprio vírus influenza, Covid, que geralmente você tem febre, aí você tem dor no corpo, você tem uma dor de garganta, com um inchaço dos linfonodos, de forma ali, às vezes, simétrica ou não, mas são características, uma pequena fadiga, e aquilo passa. E esses são os primeiros sinais e sintomas de um paciente que se infecta pelo vírus HIV. Mas isso ainda assim não é a AIDS, não é a doença. Ele se infectou com o vírus e aí, claro, vai haver agora todo um combate ali dentro do corpo daquele hospedeiro, do seu sistema imunológico, em tentar driblar essa infecção. A gente tem que lembrar bem aqui que quando a gente fala de vírus, o vírus ele é um patógeno obrigatório, né, intracelular. Ele só vive, consegue se replicar para formar novos vírus, novas cópias, utilizando o arcabouço das nossas células. Então, ele pode ficar na superfície, pode ficar, a depender do tipo de vírus, ali vai estar no sangue, no ar, depender do tipo, mas ele vai ter um tempo de vida útil, ele vai morrer. Ele precisa entrar na nossa célula para lá dentro, utilizar as nossas proteínas, as nossas organelas, e começar a se replicar e, assim, liberar novos vírus que vão infectando novas outras células. E aí a infecção se propaga e aí é que começa a doença a se manifestar, a se instalar. Por quê? No caso do vírus HIV, esse vírus ele tem a característica de infectar linfócitos, né? Então, linfócitos T. Então, principalmente os que são CD4 positivo. Então, a gente começa a infectar essas células que vão tentar fazer a eliminação do vírus, secretar citocinas como interferon para inibir a replicação viral, mas não é suficiente. E aí, o que acontece? Começam, então, a morrer, né, essas células. Então, a gente começa a diminuir consideravelmente o número de linfócitos T-CD4. É por isso que se fazem, né, a contagem de linfócitos num paciente para justamente entender em que pé ali da infecção ele está. Ele já está com a doença manifesta? Então, quando a doença está manifestada, é que nós temos a AIDS. É um paciente que ele está o quê? Com a síndrome da imunodeficiência que foi adquirida. É isso que a AIDS ou SIDA quer dizer, né? É uma síndrome. Uma síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que vão acometer o corpo daquele indivíduo. E justamente por quê? Porque ele adquiriu uma imunodepressão. Ou seja, o vírus infectou, destruiu as suas próprias células de defesa importantes da imunidade adaptativa, e agora essa pessoa, esse indivíduo, ele não tem mais essa capacidade como um indivíduo que não está infectado de responder a qualquer outro agressor. Por quê? Porque essas células estão reduzidas. Morreram com a lise, com o vírus ali se apossando dessas células, se replicando e levando, então, a destruição, né, desses linfócitos. Então, um paciente, quando ele tem AIDS, ele está agora com alta carga viral e com a baixa contagem de linfócitos T-CD4. Então, quando faz o exame, você consegue, claro, é um paciente que já vai estar também mais debilitado, com infecções recorrentes, principalmente de agentes oportunistas, que uma pessoa que está imunocompetente não fica doente. Mas um paciente que tem o menor número de linfócitos T-CD4, ele não consegue responder imunologicamente falando, igual uma pessoa saudável. Então, mas quando ele está ali no início da infecção, que ele é soropositivo, ele ainda consegue, ele ainda tem um número de células viáveis. Então, ele ainda não está com a doença manifesta. Então, a doença ela se manifesta e é diferente
de ser soropositivo, porque é justamente quando o corpo está debilitado, ele perde a capacidade de responder frente a outros patógenos, porque ele agora está com a síndrome da imunodeficiência. Então, tem uma baixa contagem dessas células e uma alta carga viral. E aí, é bom, importante a gente até comentar qual é o momento que eles começam a fazer essa propagação de infecção. Na verdade, aí, desde o início, né? E o problema todo é esse, porque no início, ele não sabe. Não sabe. Ele não sente. Teve lá, talvez com 2 semanas, entre 2 semanas, a partir da segunda semana pode começar a ter sintoma, mas sintoma que é inespecífico. Então, ele pode propagar sem saber. E é por isso que hoje a gente tem tantas campanhas, inclusive desse carnaval, tivemos muitas campanhas do Ministério da Saúde para falar justamente sobre... Nós temos medicamentos hoje que são medidas profiláticas, para que você possa coibir essa propagação do vírus HIV, que no primeiro momento, você não sabe que está infectado. E o interesse, claro, para a saúde pública é vamos barrar a propagação. Porque isso acaba se tornando realmente um problema grave de saúde pública que interfere em toda a cadeia, né? De trabalho, econômica, enfim. Então, assim, você onera muito o sistema de saúde. Então, a ideia é que você, hoje, com esses medicamentos profiláticos e essa campanha, você, então, teve uma relação de risco, principalmente como no carnaval, né? A gente sabe que isso acontece bem mais. Você tenha medidas num tempo hábil onde você consiga reverter. Olha, tive contato, o vírus entrou no corpo desse paciente, mas com o medicamento profilático, esse vírus ele não consegue infectar, ele vai morrer. Ele não vai ser capaz de infectar vários linfócitos e fazer a disseminação e a propagação dessa infecção. Então, você consegue coibir isso. E pra gente ir um pouquinho mais a fundo aí pra galera, a gente vou falar uma doença, né? E você fala do diagnóstico e tratamento e sintomas. Pode ser? A gente já falou do HIV. Né? Sim, bastante. Talvez que é o mais, né? Assim... Não, assim, que é o que mais chama atenção, de fato, é o HIV. E aí, vamos fazer dessa forma, porque eu acho que se a gente destrinchar um pouco mais aí pra galera, eu acho que a gente vai conseguir tirar um pouco mais de dúvida deles. Sim. E a gente tem um painel aí, né? Que pode falar um pouquinho de cada uma delas. Sim. Formas de transmissão. Exatamente. Que hoje a gente já tem novidade que antes a gente não tinha essa disponibilidade, né? Sim. Desse painel. E aí, falamos do HIV, vamos partir para sífilis. Diagnóstico, sintomas e tratamento. E olha, que é bem assim, vai depender muito da fase. Mas a sífilis que a gente estava falando, né? Diferente do HIV, sífilis não é causada por vírus. É causada por uma bactéria, que é o Treponema pallidus, né? Uma espiroqueta. E que, assim, no início, você também tem sintomatologia, às vezes, que são inespecíficas ou, às vezes, assintomáticos. Pode acontecer, depois, a partir da relação sexual, você levar mais ou menos aí 2 semanas e aparecer uma verruga. Mas, principalmente, por ser indolor, as pessoas... não, vamos dizer assim, não consideram. Sabe aquela coisa de passar batido, como a gente fala na Bahia? Passa batido, porque é indolor. Então, pode aparecer essa verruga, essa lesão ali que é indolor e a pessoa não se dá conta. E o que acontece? Sara. Sara, mas a pessoa está ali com a infecção ativa, com a bactéria se multiplicando. E bactéria se multiplica também ferozmente, gente. Então, assim, progressão geométrica. Então, acaba que essa multiplicação, ela é muito rápida. Se ela continuar, né, tendo relações de risco não protegida, mesmo ela não sentindo nada, ela vai transmitir. E aí a gente tem diagnóstico que é super fácil, você chegando pelo SUS, né? Então, muita gente fala... mas não tem um plano de saúde, né? Não tem forma... Gente, o SUS, a gente consegue... As principais infecções, a gente consegue fazer o diagnóstico sorológico através do SUS. Então, você consegue tanto para HIV, com testes rápidos, a sífilis também. Inclusive, o Ministério da Saúde... Eles enviaram, agora em 2024, acho que cerca de 4 milhões de testes rápidos para alguns postos específicos para populações vulneráveis, de um teste que é chamado de DUO, ou combo, que é o HIV sífilis. Eu ainda não recebi lá na minha UPA, lá em Salvador, mas acredito que depende, né, também, assim, talvez para populações mais vulneráveis, alguns postos específicos, mas para você ver, foi criado algo para otimizar esse diagnóstico rápido. Quanto mais rápido se diagnostica, mais rápido você trata e você corta a cadeia de propagação. Então, esse teste imunocromatográfico, teste rápido,
que a gente conhece, né? Com ali a tira de nitrocelulose, que vai estar ali com os antígenos sintéticos, tanto da bactéria quanto do vírus HIV. E nesse combo duo, você consegue, então, colocar o soro do paciente ou o sangue total e fazer a pesquisa do anticorpo específico para o vírus HIV, tipo 1 e tipo 2, e para proteínas da bactéria Treponema pálido também. Um teste que é específico treponêmico. Sim. Então, o Ministério da Saúde lançou esse combo também de teste rápido que você já pega as duas infecções. Sim. E por quê? Porque é muito comum, principalmente em populações vulneráveis, a gente encontrar casadinhas. Eu pego muito no meu dia a dia HIV e sífilis. Sífilis e hepatite C. Não é algo incomum. É algo comum, porque se você teve uma relação desprotegida e tem comportamento, né, como fala assim, é uma população vulnerável, às vezes um comportamento de risco, é mais comum de adquirir e ficar co-infectado. Sim. Então, a gente consegue fazer testes treponêmicos, que são testes específicos, ou seja, se der positivo, reagente, teve contato com a bactéria. Pode até você já ter tratado, a gente sabe, e o teste vai continuar positivo, o teste treponêmico. Tratou da sífilis, mas ele vai estar positivo, tá? Sim. Que é o que nós chamamos de cicatriz sorológica. Você tem aqueles anticorpos que são produzidos por linfócitos B de memória que vão estar ali. Não te protege de uma nova infecção. É bom deixar bem claro. Caso de sífilis, HIV, hepatite C, esses anticorpos que a gente produz ali não são anticorpos protetores, neutralizantes de cura. Então, você pode, por exemplo, no caso da sífilis, ter um comportamento novamente desprotegido e se infectar novamente. Sim. Então, por isso nós temos aí, no caso do diagnóstico que você falou da sífilis, nós temos 2 tipos de testes, né, diagnósticos. Os testes que são treponêmicos e os não treponêmicos. Os treponêmicos, eles são específicos, porque você vai ter ali uma proteína que é específica, foi retirada, purificada da bactéria Treponema pallidus. Se o anticorpo, ele se liga ali, né, aquela relação específica antígeno-anticorpo, altamente específica, se der positivo, você teve o contato. Você pode agora já estar curado, mas você teve contato. Isso que a gente fala Então, curado. Tá? Aí os testes não treponêmicos, eles também podem ser utilizados, de acordo com o Ministério da Saúde, para diagnóstico. Você pode utilizar o famoso VDRL para o diagnóstico inicial de triagem. Mas é mais, vamos dizer assim, depende do observador. Apesar de ser de baixo custo e coberto pelo SUS, dá um pouco mais de trabalho do que um teste rápido. Sim. Que você pode fazer a punção na polpa digital com sangue total. Em 15 minutos você ter ali esse resultado. Sim. Mas a questão do VDRL, por ser não treponêmico, é que ele é não específico. Então, uma paciente com SAF, síndrome dos anticorpos antifosfolípides, com lúpus, então, elas podem ter, por exemplo, também reatividade no VDRL. Uma pessoa que não está no jejum adequado, uma amostra muito lipêmica, pode dar uma falsa floculação no teste do VDRL e também dar reagente. Então, a gente precisa saber interpretar clinicamente, entender também, ali, ter escutativa para saber em que momento o paciente está. Sim. Já me deparei muito com isso lá na UPA, de conversar com o paciente e aí ele me explicar, olha, fiz o teste rápido, deu positivo, mas ele já sabe, não, eu tive sífilis, eu já tratei. E aí, claro, se tem, a médico agora vai avaliar, tem alguma sintomatologia ainda? Aí é interessante fazer o teste não treponêmico para avaliar se ainda está reagente. Por quê? Porque tem paciente que não adere bem ao tratamento, ou adere, mas o seu cônjuge não adere ao tratamento, que é com penicilina, benzatina, é com antibiótico. Aí não toma antibiótico direito. A gente sabe que isso acontece, né? Aí já melhorou o sintoma, aí para de tomar o antibiótico. Isso aí. Então, não toma no período certo que o médico prescreve. Então, aquela infecção, aquele momento passa ali aquele sinal, aquele sintoma, mas a bactéria está ali ainda se reproduzindo. Sim. Aí ele continua, por exemplo, o cônjuge não trata, mas ele está tratando. Continua tendo relação sexual, vai continuar se infectando. Então, ele chega para mim lá na UPA, um teste rápido treponêmico, dá reagente. Se ele diz, olha, eu já tratei, mas faz um VDRL, que é não treponêmico, e dá reagente, olha, tratou, mas não foi efetivo. Será que esse tratamento, o paciente, o senhor aderiu? O cônjuge também estava fazendo o tratamento? Isso tudo tem que ser conversado para entender. Porque senão, o tratamento não vai ser efetivo. Fez por fazer e não vai resolver de nada. Tem tratamento? Tem. Você cura da sífilis? Cura. Mas, se o paciente continuar realmente, né, o cônjuge e o parceiro, não tratar,
a infecção vai continuar ativa. E lembrando que mesmo com um tratamento, a cicatriz ela permanece ali. Sim. Né? Não em todo mundo. Não em todo mundo, tá? Exatamente. A cicatriz sorológica que a gente fala é um resquício ali de anticorpos que ficam. E geralmente, esses anticorpos, eles podem ainda estar presentes em alguns e outros não. Vai depender de, por exemplo, de quando o paciente iniciou o tratamento. Aquele paciente que identificou, olha, teve um comportamento ali, teve uma relação desprotegida, já entrou logo com antibiótico-terapia, logo no início, ele tem uma menor chance de ter cicatriz sorológica, de ter esse resquíciozinho de anticorpos. Mas os pacientes que demoram a iniciar o tratamento são mais comuns de terem ainda anticorpos ali, permanecendo ali reagente, em títulos baixos. Sim. Lembrando que no VDRL, quando a gente tem a amostra sem diluir e tá positivo, tá reagente, é cicatriz sorológica. Se tiver reagente 1:2, é cicatriz sorológica. 1:4 em diante, né? Maior ou igual de 1:4 é reagente. Tem que continuar a tratar. Sim. Se ainda tá positivo, tem que entender onde é que tá o erro ali nesse tratamento. Eu recentemente até fiz um e-book, né, de interpretação de sífilis exatamente por isso, porque infelizmente não é uma dúvida só da gente que tá ali fazendo a técnica, também para quem está interpretando, porque não adianta você só fazer e não saber interpretar. Então, eu fiz, né, esse e-book exatamente para poder ajudar a galera aí a pensar um pouquinho mais sobre essa interpretação, porque a gente ainda vai um pouquinho além da sífilis ali, a gente ainda tem a sífilis congênita, né, que muitos não sabem, que achar que pegar a sífilis, tratar daquele período, tá tudo certo, vai resolver o problema, não. Mas tem aquela mulher que engravida, né, que não faz o tratamento, descobre já na gestação, e aí passa o sofrimento também para a criança, porque de fato é um sofrimento. Sim. Né? A gente, no último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde de 2024, de sífilis, até mostrou que não tivemos aumento de sífilis congênita. Sim. Ainda bem. Mas tivemos aumento da sífilis adquirida e da sífilis em gestante. Sim. Só não teve aumento da sífilis congênita porque, com muita campanha, os tratamentos durante o pré-natal têm sido efetivos para não contaminar intraútero e nem no momento do parto, né, ali perinatal, aquele feto ou aquele recém-nascido. Então, essas medidas, pelo menos, estão sendo bem eficazes, porque os últimos dados epidemiológicos mostram que a gente também não teve redução, mas a gente manteve sífilis congênita ali estável, estabilizado. Mas tivemos aumento do número de novos casos de sífilis adquirida e de sífilis em gestante, que ainda assim é um risco. Sim. Porque se ela não seguir o pré-natal para iniciar o tratamento durante, corre o risco de intraútero ela transmitir, e aí, bom, você pode causar sequelas ali neurológicas, cardiovasculares, parto prematuro, e nascer natimorto, né? Então, ou nem nascer, já ter o aborto também ali. Né? A morte ali intrauterina. Então, precisa, na verdade, que tenha mais campanhas falando sobre essa importância. Temos tratamento e tem forma de, durante a gestação, mesmo que ela esteja ali infectada naquele momento, tem jeito de tratar e não transmitir para o feto. Tanto que hoje tem um acompanhamento tá tão rigoroso, né, como antes. Isso, que a questão agora engravidou, se recusou ao tratamento, tanto a mãe quanto o parceiro, é encaminhada para o conselho tutelar. Pois é. Né? Porque aí eu acredito até que o fato da pessoa o quantitativo não ter aumentado, né? Por essas medidas mais drásticas, né? Mais rigorosa, e isso é um bom sinal. Sim. Né? Ano passado também saiu uma nota técnica, foi em julho de 2024, se eu não me engano, falando sobre a questão dos testes, a gente já sabe, desde a RDC 786, sobre a possibilidade de execução de testes rápidos em farmácias e drogarias, né? E aí que, no meio do ano de 2024, saiu uma nota técnica sobre, então, a possibilidade de realização de testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis também nas farmácias e drogarias. Mas nessa nota técnica, se todo mundo olhar, se quiser depois eu posso mandar o arquivo, você colocar na sua página para as pessoas terem acesso também, mas tem uma diferença justamente quando se fala em sífilis gestante. Qual é o papel do farmacêutico que está ali naquele balcão, não no balcão, na sala, né, do serviço farmacêutico, que é um serviço farmacêutico que vai estar sendo prestado. Então, no momento desse atendimento, ele tem que orientar a gestante e dizer o seguinte: olha, se você é gestante, fez o teste rápido treponêmico,
na farmácia não tem como fazer o VDRL, porque você não pode ter processamento de amostra, centrifugação, nada disso. Só podemos fazer com punção capilar, sangue total. Então, vai fazer o teste rápido. Deu o reagente lá, apareceu a linhazinha para o teste de sífilis, a mulher é gestante, o encaminhamento para que ela saia dali, ela vá para um posto de saúde para já receber um antibiótico. Sim. E de lá... vai ser solicitado pelo médico que atender para ser feito o exame confirmatório não treponêmico. A importância é tão grande que é melhor tratar, sim, mesmo sem a certeza de que ela está com a infecção da sífilis ativa, porque o risco é muito maior. Então, a gente tem que pensar no benefício de tratar. O benefício, nesse caso, de tratar, mesmo sem a confirmação, é maior, sim, do que a possibilidade daquele feto, ser infectado e nascer, né, ou não nascer, inclusive, ou nascer com sequelas. Que, às vezes, você não percebe logo ao nascer. Passam alguns meses até entender que aquela criança ali, aquele recém-nascido, vai ter alguma sequela. E ele vai passar durante um período fazendo uma coleta de uma amostra tão dolorosa. Exatamente. Né? Para poder fazer esse monitoramento. Exatamente. E isso aí também tem que ser pensado. Então, existe uma preocupação. Sim. Tanto que essa nota técnica saiu no ano de 2024. Então, já tem que dar pra gente Pode deixar que eu envie. Pode deixar, né? Justamente. Para quem está trabalhando já saber que existe essa importância. Exatamente. HIV e sífilis. Uhum. Hepatite. Pois bem, e aí a gente tem as principais hepatite B e C, que estão dentro, inclusive, dessa meta até 2030 também. Ambas são graves problemas de saúde pública, porque muito dos óbitos e dos casos de transplantes hepáticos no Brasil e no mundo inteiro são causadas por conta da infecção do vírus da hepatite, principalmente o vírus da hepatite C. Mas hoje, quando a gente fala de infecção sexualmente transmissível, apesar de B e C estarem dentro, são as principais, a gente também tem que falar de hepatite A. Por ela ser mais simples, eu vou começar por ela, e até pela ordem alfabética, A, B e C. Mas foi muito interessante, porque quando eu comecei a estudar, não se falava. Uhum. E aí eu me lembro que eu estava numa banca de especialização lá em Salvador. E eu estava na banca de uma dessas alunas que foi justamente sobre hepatite A em pacientes, na verdade, que eram homossexuais. Então, eles fizeram um acompanhamento, na verdade, e tinham eles conseguiram também fazer revisão de literatura, trazendo o número de casos de pacientes que se infectavam pelo vírus da hepatite A. A gente aprendeu na graduação que o vírus da hepatite A é um vírus de contaminação fecal oral. Então, a gente, através de alimentos contaminados, da água contaminada, a gente, então, se infectava e desenvolvia a doença em si. Que é uma doença que tem sintomatologia, mas que é branda, é de curso benigno. Ninguém cronifica com o vírus da hepatite A. Não existe hepatite A crônica. Então, é uma doença de curso benigno e que você, geralmente, ficava lá de náusea, enjoado, com febre, né? Aquela dor abdominal, aí não podia beber álcool, tinha que ter uma alimentação ali restrita naquele período. E sarava e ficava bem. Uhum. Só que aí, tivemos em alguns últimos anos, e aí na cidade de São Paulo principalmente, que foi o maior número de casos, de infecções pelo vírus da hepatite A, causadas pelo comportamento sexual, através do sexo anal. Uhum. Então, pela questão da contaminação fecal oral e pelo comportamento sexual desprotegido, sem uso de preservativo, começou-se então a aumentar o número de casos, e teve um boom na cidade de São Paulo, de novos casos de infecção pelo vírus da hepatite A, e que não foram por conta de alimentos e água contaminados, mas pelo comportamento sexual de risco, sem preservativo, através do sexo anal. Então, isso é algo que na época que eu estudava não estava nos livros, nem se falava. Então, eu já trabalhava, já era professora, e a gente começou a estudar e ver, e dentro dos boletins epidemiológicos, esse crescimento. Mas, de fato, ainda assim, é um menor número de casos, e por ser uma doença de curso clínico benigno, não gera tanta preocupação e não chega a ser um problema grave de saúde pública como os vírus da hepatite B e C. Uhum. Aí a gente entra, então, nos vírus da hepatite B e C. O vírus da hepatite B, você é estranho de falar, transmite, na verdade, né? Você transmite através, por exemplo, de objetos que estejam ali sendo compartilhados, contaminados, através da relação sexual. Então, é um vírus que tem uma
ampla capacidade de cronificar, e eu pego muito na minha rotina pacientes com hepatite B crônica, e esse é o grande problema, porque esses pacientes que cronificam, eles às vezes não sabem quem tem hepatite B crônica, e tendo uma relação sexual desprotegida, eles podem ali transmitir o vírus da hepatite B para outra pessoa. Por quê? Porque na hepatite B crônica, aquele antígeno que é o AGHBS, o antígeno de superfície do vírus, ele vai continuar reagente. Você vai fazer o teste rápido, imunocromatográfico, ele vai estar positivo. Mas o interessante é que você já tem anticorpo, mas não anticorpo de cura. Você não tem um anticorpo neutralizante, que é o anti-HBS, mas você tem o anti-HBC, para o antígeno do core. Então, você tem o anti-HBC, tanto o IgM, já pode até ter também um pouco de IgG, mas esse anticorpo, ele não protege de novas infecções e não diz que, olha, estou conseguindo aqui neutralizar o vírus para que você elimine. Não. Mostra que você teve o contato com o vírus e se o IgM está lá, reagente, com a GHBS reagente, a infecção está ali, ativa, só que crônica. Anos e anos se passam. Tem os primeiros sintomas ali de uma náusea, uma fadiga, uma dor abdominal, a pessoa não se dá conta. E aí, você ao longo do tempo, quando vê aumento de transaminases, né, enzimas também hepatobiliares, marcadores inflamatórios. Então, aí você começa, quando essa doença se cronifica, você começa a causar uma lesão hepática crônica, que pode, com o tempo, ir fibrosando aquele fígado, levar, depois da fibrose, a um estado de necrose, e o paciente, às vezes, tem que entrar na fila do transplante, porque é um fígado que está realmente, assim, sem função nenhuma. Sim. Ele entrou em necrose, ele está cirrótico, né? Que é quando esse fígado está necrosado. Então, a hepatite B é uma grande vilã nesse sentido, e muito mais até do que a hepatite C, a gente tem mais casos, é mais fácil de você transmiti-la através da relação sexual. Mas não quer dizer que o vírus da hepatite C não seja transmitido através da relação sexual. É também. Mas a gente tem menor número de casos de transmissão sexual, também vertical, pode acontecer, o vírus da hepatite C, mas em menor número. A maior forma de transmissão do vírus da hepatite C é através do sangue contaminado, né? Então, ali, a transfusão hoje é mais difícil de acontecer, os bancos de sangue, né, tem toda uma triagem ali sorológica que impede, né? Na década de 80, 90, não, até o ano 2000 isso acontecia com frequência. Mas hoje, isso não acontece. Mas você tem, por exemplo, o comportamento de risco em relação a usuários de drogas. A hepatite C, quando eu comecei a trabalhar no meu mestrado e doutorado, era uma infecção que acometia muito mais a população idosa, porque era uma população, pacientes que se contaminavam com compartilhamento, assim, jogadores de futebol, faziam um compartilhamento de seringa que era de vidro para uso de eritropoetina. Então, eu peguei alguns pacientes, assim, ex-jogadores, eu pegava na minha época de mestrado e doutorado. Pacientes que faziam transfusão de sangue, transplante de órgãos, recebiam, então, ali sangue e também órgãos que estavam contaminados e não se sabia. Mas por quê? Porque mal se tinha a identificação do vírus. O vírus da hepatite C foi identificado em 1989. É algo que é, de certa forma, recente. Então, até o ano 2000, a gente pegava ainda muitos casos de pacientes que estavam infectados na década de 80, 90 e não sabiam. Estavam transmitindo. Então, hoje, por conta de toda a triagem sorológica que é feita nos bancos de sangue, isso não acontece mais. E aí a gente começou a mudar o perfil de população acometida. E aí foi interessante, porque no meu mestrado eu trabalhei com muitos idosos e no doutorado eu falei, não, a gente vai continuar também com idosos, porque é meu maior N, amostral. Aí eu comecei a pegar jovens. E eu comecei a ler na literatura artigos publicados na Europa, Estados Unidos, e a gente começou a ver o quê? O comportamento. O uso de drogas ilícitas, o compartilhamento ali, né? Principalmente com o uso de crack, essas drogas também que são injetáveis. Então, nesse compartilhamento, e aí também, aí acabava levando a um comportamento de risco, né? De relação sexual desprotegida, eu comecei a ter realmente casos de pacientes com 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, que era diferente do perfil que eu estava acostumada a lidar com a hepatite C. Né? Então, a gente sabe que através do sangue ali, hemoderivados, né, contaminados pelo vírus é a maior forma de transmissão, mas também através da transmissão vertical, da transmissão sexual, a gente também pode adquirir o vírus da hepatite C. Importante falar,
tatuagem, colocação de piercing, tem que checar tudo isso. Alicate de unha, quando a gente fala que, poxa, vai ao salão de beleza, que ali você, então, entra em contato com o sangue de um paciente, se não esteriliza, né, você vai transmitindo de um pro outro. Sim, lembrando que não é só o alicate, né? Exato, tudo. Da espátula que seja ali também, a espátula, a tesoura, todo esse material. O ideal mesmo é que cada um leve o seu. Exato. Né, para você impedir. Inclusive, a gente já teve algumas campanhas da Vigilância Sanitária lá em Salvador que fechou diversos estabelecimentos, né, de salões de beleza, porque assim, não tinha como fazer essa esterilização. Então, assim, não tinha nada, não tinha estufa ali. Então, eles utilizavam aqueles alicates em vários clientes. E aí, quando viram que alguns estavam contaminados, fizeram análise. Então, assim, muitos foram fechados, porque tem esse rigor. E hoje tem muita campanha falando sobre isso também. Então, acho que parte da gente também, poxa, se falou que se transmite através de um alicate, que pode ter a contaminação, por que eu vou utilizar? E, gente, no salão duvidoso? Água é diferente de autoclavar. Exatamente. Deixando claro aí pra galera que acha que ferver funciona. Exatamente. Então, eu acho que tem muita informação também, mas muitas pessoas acabam, muitas vezes, assim, olha, eu acho que comigo não vai acontecer. Sabe? E eu pego muito desses casos. Já trabalhei no Carnaval de Salvador fazendo testagem, né, de infecções sexualmente transmissíveis. E a gente depara com gente jovem. E, assim, a infecção não tem cara, tá, gente? Ela não tem cara. Apesar de muita gente ainda ter o preconceito, estigmatizar, essas infecções não têm cara. Então, não é você olhar para a face de uma pessoa e achar que ela tem algum vírus, alguma infecção sexualmente transmissível. Não é assim. Então, as pessoas acabam tomando aquele susto também ali, achando que com ela, aquilo ali não iria acontecer. Sim. Sintomas, assim, que a pessoa olhou, bateu... Hepatite B e C são sintomas também inespecíficos, porque toda vez que a gente tem qualquer coisa que comprometa o nosso fígado, o primeiro sinal talvez é a náusea. Se fica nauseado, fica com aquela dor abdominal. Mas, a depender também do hospedeiro, porque todo o processo infeccioso vai depender do quanto que entra de inóculo daquele agente, né, agressor, a porta de entrada em si, a cepa daquele agente, daquele vírus, a virulência dele e, claro, a resposta imunológica do hospedeiro. Então, tem paciente que tem icterícia, tem paciente que não tem, que não chega a fazer uma elevação de transaminases e uma lesão hepática com aumento de bilirrubina para mais de 3 e você conseguir perceber uma icterícia. Tem gente que não. Então, geralmente são sintomas inespecíficos, náusea, fadiga, tá? Mal-estar, pode ter icterícia, no caso dessas hepatites virais, mas as pessoas às vezes também não se dão conta, não fazem investigação diagnóstica e aí continuam transmitindo porque não sabem. Ou acha que é uma gordura no fígado. Às vezes sim. E no caso da hepatite B e C, que elas são caracterizadas, assim, vamos dizer, são mais características de cronificarem, os sintomas ali iniciais passam, 80% dessa população vai cronificar, 20% evolui naturalmente para cura, 80% evolui para cronicidade. Então, levam cerca de 20 anos. 20 anos você carreando o vírus da hepatite C sem saber. Quando esse paciente descobre, eu já tive inúmeros casos, é um paciente que já está na fila do transplante. Verdade. Que já está ali realmente... alguns, infelizmente, eu acompanhei, vi falecer, justamente porque não deu mais tempo. Né? A fila para o transplante é algo que às vezes demora. Muito demorado. Né? E não é qualquer pessoa que vai receber. Tem que estar dentro de um protocolo todo. Exatamente. Né? A gente trouxe o BCP para dentro do Pod Capacita. Sim. Para quem não sabe, né? O BCP agora vingou aqui. Verdade. Milena, a gente tem muitos outros exames para falar, mas como você falou, são muitos exames, muitos vírus, muitos IDS. E essas 4 são as principais que até o Ministério da Saúde bate mais veemente, né? Sim. E aí, para quem não quiser, não, né? Como a gente não pode falar de todos aqui, quem quiser pode procurar, né? Aonde? Sim. Tanto no BCP, apesar de ser bioquímica clínica na prática, a gente faz a análise de interpretação clínica de uma forma geral. Porque não tem como você olhar um paciente como um pedaço, né? Eu sempre falo, o paciente é um todo. Então, muitas vezes a gente vê uma manifestação clínica, tem um resultado de exame, eu falei, não, vamos olhar outras coisas, que às vezes você não está dando a devida atenção. Mas, claro, eu tenho
um curso de formação somente voltado para imunologia e endocrinologia e que foca diretamente. Também tem aqui, esse livro também é uma parte da imunologia, parte de doenças autoimunes, tem hepatite autoimune aí também, mas que eu foco mais diretamente nas respostas imunológicas e no diagnóstico dessas infecções que mais acometem nós brasileiros também. E sobre medidas preventivas, num todo? Sim, muito importante. Eu acho que até é muito importante a gente falar que, às vezes, as mais simplesinhas, você impede de outros vírus, inclusive a lavagem das mãos, o álcool mesmo ali a 70. Na época do carnaval, era uma coisa que eu até falei nas redes sociais. Gente, leva na pochete um álcool a 70, procura... E assim, se vai beijar na boca, mas olha, você sabe que a gente pode pegar influenza, EBV, o próprio Covid. Então, assim, a gente sabe que tem um comportamento e o álcool em excesso durante o período do carnaval acaba tendo um comportamento, às vezes, que pode levar realmente a adquirir essas infecções. Que algumas podem ser mais brandas e outras não, né? Outras podem comprometer ali, de fato, mudar, vamos dizer assim, o curso da vida daquela pessoa, mas claro que aquilo ali não vai definir e nem vai determinar, por exemplo, que aquela pessoa venha a falecer. Ainda bem que hoje a gente, além das medidas preventivas, a gente tem medidas farmacológicas que curam. Eu pude acompanhar, inclusive, durante a minha carreira, da minha parte de estudante a me tornar profissional. Foi muito interessante, porque quando eu entrei na iniciação científica estudando hepatite C, a gente tinha medicamentos que não curavam totalmente. Passava-se um ano o paciente tomando interferon com ribavirina, uma injeção de interferon por semana. Pacientes que vinham do interior lá da Bahia, com isoporzinho para pegar a seringa, a injeção de interferon. Tinham muitos efeitos colaterais, faziam pancitopenia, vários outros comprometimentos, inclusive neurológicos. E hoje, quando eu defendi o doutorado, eu saí da iniciação científica e fui para o doutorado. No doutorado, a gente já tinha os inibidores de replicação do vírus de ação direta. Atingiu diretamente proteínas importantes do vírus, que são proteínas que eles utilizavam para fazer a ligação com a célula do hospedeiro, né? E infectam também linfócitos B, o vírus da hepatite C, por exemplo. Então, hoje a gente tem medicamentos que inibem diretamente essa ação do vírus e impede que ele se replique. Então, hoje, com 3 meses, o paciente toma medicamento apenas por via oral, e o SUS fornece, né, esses medicamentos de ação indireta, e que você elimina completamente o vírus da hepatite C. Então, eu saí de uma época que não se falava em cura, e hoje a gente já fala. Mas é importante a gente falar o seguinte: usando o tratamento por 3 meses, o paciente, inclusive, reverte estadiamento avançado de fibrose hepática, consegue diminuir essa lesão com esses novos medicamentos, e o paciente fica zerado de carga viral do vírus da hepatite C. Mas o anticorpo anti-HCV vai estar presente por toda a vida. Precisa-se, então, fazer a carga viral por biologia molecular, para entender de que ele não tem mais cópias do vírus da hepatite C ele se replicando. Mas o anti-HCV vai estar presente por toda a vida. Então, nós temos tratamento para hepatite C. No caso da hepatite B, a gente não tem tratamento farmacológico específico. Existem alguns antivirais que são usados para casos graves de pacientes hospitalizados, mas não temos como a gente tem para hepatite C. No entanto, a gente tem uma medida profilática super importante, que é a vacina. Nós temos vacina para a prevenção contra o vírus da hepatite B. Assim como temos vacina também para a prevenção contra o vírus da hepatite A. Mas não temos vacina para o vírus da hepatite C. No entanto, temos tratamentos para hepatite C que são altamente efetivos e que levam o paciente a curar. E aonde encontrar essas vacinas? No SUS, né? Você consegue através do SUS. Com exceção da hepatite A, a hepatite A tem que pagar. Né? Eu não sei se talvez para populações vulneráveis, né? Assim, transgêneros, travestis, a gente tem algumas populações que são classificadas como vulneráveis que têm acesso a algumas vacinas, como para o vírus da HPV, elas conseguem, entre outros. Então, o SUS fornece uma parte dessas vacinas aí. A gente vai falar sobre 2 assuntos rapidinhos, que é exames novos, né? Eu acho importante a gente trazer isso para o pessoal, e perspectivas futuras. Só que antes teve mais uma pergunta que a gente ainda não falou sobre, e eu acho interessante a gente falar. A pergunta que chegou no direct também foi a seguinte: eu gostaria de saber mais sobre a profilaxia pré-exposição contra o HIV. A gente já mencionou um pouco, mas não fomos a fundo, né? Já teve casos que ela falhou? Qual se tem um consenso sobre a segurança? Muda
o tempo para ser coletado um teste rápido, por exemplo, na questão da janela imunológica? Foram muitas perguntas, né? Foram. Mas é como a gente já está falando no final de prevenção e tal. Então, a PrEP é a profilaxia pré-exposição e a PEP é a profilaxia pós-exposição. Então, você tem hoje a PrEP diária e a PrEP sob demanda. A PrEP diária, ela, na verdade, ela pode ser utilizada tanto para o sexo masculino quanto o feminino, mas a PEP sob demanda, ela não tem estudos validados cientificamente que atestem eficácia e segurança no público feminino. E aí é interessante porque não só o público feminino, mas aí, por exemplo, entra o homem trans. E o homem trans, que na verdade, biologicamente nasceu uma mulher, mas que fez transição ali, né, por exemplo, ou não, ele se identifica como um homem trans, mas ele biologicamente ele é do gênero feminino. Então, não se tem estudos da PrEP sob demanda para o sexo, que, como eles falam no Ministério da Saúde, que é vaginal, mas para o sexo anal. Então, entra outras populações vulneráveis que têm ali direito a receber a PrEP sob demanda, que é você tomar um medicamento cerca de 2 a 24 horas antes da relação sexual, e geralmente para aquelas pessoas que não têm, por exemplo, tem menos de 2 relações sexuais por semana. Não tem uma vida sexualmente ativa, né, tão grande. Então, eles colocaram que tem menos de 2 relações por semana, geralmente, e para esse público. Tá? Já a PEP diária, ele também é para uma população vulnerável, por exemplo, para quem são, a gente fala sorodiferentes, né? Você tem, por exemplo, um casal, vamos supor um casal hétero, mas ele é portador do vírus, convive com o vírus, e o outro não. O outro cônjuge, não necessariamente hétero, né? Pode ser homoafetivo também, mas contanto que sejam sorologicamente distintos. Um é soropositivo, o outro não. Mas você tem um cônjuge ali, então, que você vai estar tendo relações frequentes, então você está se expondo frequentemente. Então, você pode tomar a PrEP diária, são 2 comprimidos. Tá? E a PrEP sob demanda, não. A PrEP sob demanda, o nome já diz, é sob uma demanda. Tem uma demanda. Você sabe que vai ter uma relação, que possivelmente você vai ter um maior risco de contato com a pessoa que pode ter o vírus, né? Que pode estar ali convivendo com aquele vírus. Então, por conta disso, você toma a PrEP sob demanda, que é um comprimido 2 a 24 horas antes da relação. E depois você toma mais um comprimido 24 horas após a relação. E depois outro comprimido 24 horas após a segunda dose após a relação. Essa é a PrEP sob demanda. A diária não. A diária você vai tomar todo dia. E aí, claro, a cada semestre vai avaliar a possibilidade de infecção dessa pessoa, se continua com a PrEP diária ou não. Aí tem que ter o acompanhamento clínico. Então, os estudos que tem, né, respondendo a pergunta dela em relação a isso. As perguntas, né? Quanto à janela imunológica, a gente tem que entender que no caso da HIV, anticorpos IgM aparecem no sangue com 17 dias e IgG com 28 dias. Então, o ideal é que você espera logo um mês, ou pelo menos 20 dias, né, que você pode encontrar o IgM. O teste ali, imunocromatográfico, ele é um teste que detecta tanto IgM quanto IgG, anticorpos totais. Então, pelo menos, né, pensando na cinética ali do vírus, IgM aparece com 17 dias e IgG com 28 dias. Beleza. Então, acho que, né? Respondeu. E a PEP, só para fechar, a PEP é após, né? A PEP é profilaxia pós-exposição. Você tem direito também, aí tem as situações, mas também o público vulnerável, mas não só vulnerável. A pessoa que teve uma relação desprotegida, chega no posto de saúde que ofereça a PEP e tem até 72 horas. Claro que com 24 horas são as melhores respostas, inclusive na PrEP também. Quanto mais cedo você fizer uso do medicamento, menor a chance do vírus entrar na célula, se você tiver contato com o vírus. A PEP após a relação, até 72 horas, você tem aí efetividade. Agora, temos também uma nova modalidade que está para entrar, ainda está tendo estudos, que é a DoxyPEP, que é você juntar um antibiótico, doxicilina, com o medicamento para HIV, os 2 medicamentos para HIV, que nessa formulação você também ali inibe, por exemplo, infecções bacterianas. Só que a grande questão como sífilis, como gonorreia,
clamídia. Só que os novos estudos que estão sendo feitos encontraram uma resistência muito grande em relação à Neisseria gonorreia. Então, assim, teve uma boa resposta contra a sífilis, contra a clamídia, mas para a gonorreia teve resistência microbiana, acho que teve uma efetividade de um pouco mais de 50%. Então, estudos que foram feitos fora do Brasil. Então, ainda estão avaliando aqui no Brasil se essa doxipep vai vingar, porque pensam-se muito na questão, poxa, imagina, toda vez dá antibiótico, né? A gente sabe que antibiótico causa, né, muitas vezes resistência, ainda mais no mau uso. Então, ainda tá, a doxipep também ainda não está completamente instituída no Brasil. E, por fim, não posso deixar de falar, tá? A PrEP injetável semestral, né? Eu falei aqui da PrEP em comprimido, os 2 comprimidos, mas é bem provável que também, em pouco tempo, a gente já tenha aqui aprovado e fornecido a PrEP semestral. Já foram feitos também estudos com mais de 4.000 participantes fora do Brasil, mostrando que a PrEP é injetável, né? Ou seja, subcutânea intramuscular. Você faz a injeção e ela dura por 6 meses. Então, imagina a adesão. Melhora muito do que você tomar todos os dias. Sim. Numa PrEP diária, por exemplo. Então, um paciente que ele é da população vulnerável, está em contato frequente, talvez a PrEP injetável seja uma ótima saída. Mas também ainda estão tendo mais estudos aí e provavelmente a gente vai falar mais sobre isso. Eu acho que esse assunto já dá para criar uma série já no Instagram da Mila Cabral. Só acho. Só acho. Sobre exames novos. Então, a forma de identificação dos principais não mudou, né? Essa parte aí das sorologias. Mas a gente tem hoje, nos laboratórios, inclusive, de apoio, encontrei essa semana até, tive um bate-papo com uma bióloga da DB Diagnóstico, me mostrando uns painéis para infecções sexualmente transmissíveis que você pode utilizar urina, sêmen, raspado, endocervical. E você tem painéis que detecta 7 infecções, 11 infecções, e aí você podendo fazer um panorama mais amplo, pegando bactérias, fungos, vírus. Então, vai depender do painel, né? Tem painéis mais amplos, mas que com a única amostra, você consegue pegar ali, inclusive, detectar, né, na verdade, vários tipos de patógenos que causam infecções sexualmente transmissíveis. Então, isso hoje também tem sido oferecido e através da biologia molecular. Com a única amostra, você já consegue fazer uma detecção múltipla, inclusive de espécies diferentes ali, de algumas bactérias. E, para finalizar, temos mais alguma coisa que eu tenho certeza que a gente esqueceu de falar aqui. Ok. Vamos pensar. Olha que foi bastante coisa, hein? Foi, mas sempre... Altamente técnico. Altamente técnico, exatamente. Mas sempre tem mais alguma coisa. Gente, hoje eu fiz até... Uma colinha ali, um roteirinho. Para não esquecer perspectivas futuras. Eu acho que está dentro até disso que eu falei, né? Principalmente, eu acho que o avanço da tecnologia, inteligência artificial, só veio a melhorar tanto as ferramentas metodológicas para diagnosticar cada vez mais precocemente essas infecções, mas também a tecnologia farmacêutica tem melhorado e muito o acesso para que a gente tenha novos fármacos que impeçam que a doença se instale. É você barrar ali no início. Então, hoje você ter PrEP e você ter PEP, ou seja, antes de ter a relação e depois você ainda tem chance de não se infectar. E hoje se tendo estudos, como eu falei, de você ter uma PrEP injetável para você aumentar a adesão, aumentar o acesso à população. Embora tenha alguns efeitos colaterais, como um enrijecimento no local da injeção, que algumas pessoas têm questionado, mas você está tendo opções diferentes, né, de formas farmacêuticas diferentes para que você amplie a adesão do paciente a um tratamento que é muito eficaz. Sim. Então, eu acredito que a tendência, as perspectivas que eu vejo é de que cada vez mais a gente encontre testes diagnósticos que cada vez mais rapidamente a gente vai descobrir, identificar mais rapidamente essas infecções e com os tratamentos, eu acredito que muitas que eu não tinha cura, hoje a gente já vê, como a hepatite C, por exemplo. Eu acredito que em breve a gente vai ver algo também, assim, em relação ao HIV. Embora hoje um paciente que faz o tratamento certinho contra o vírus HIV, ele já tem a infecção, faz o tratamento, ele se torna indetectável,
fica com cópias do vírus ali abaixo de 1.000 cópias, ele não transmite. Então, assim, ele pode, inclusive, ter relações sem preservativo que ele não passa a infecção, né? Não transmite a infecção. Então, é um ganho muito grande. E eu acho que a tecnologia toda em cima desses medicamentos, eu acho que são as boas perspectivas que nós teremos de melhorar cada vez mais para a gente diminuir essa propagação dessas infecções. Entregamos tudo, né? Muito. Muito. Com certeza. Totalmente diferente do que já teve dos outros. Mas eu acredito que o outro também, a gente falou de educação continuada e a gente também entrou em algumas partes técnicas e também foi muito importante, né? Não dá só para falar de coisas tão técnicas. A gente precisa abranger também, né? Sim, com certeza. Quando a gente fala de diagnóstico. A gente falou de um montão de coisa, né? Sim. Mas dessa vez foi mais profundo. Foi conteúdo. Foi conteúdo rico. É. Não que outros não tenham sido, todos foram já, mas... Sim, né? sim. Fala só um pouquinho, rapidinho, sobre o seu e-book. Aproveita. Sim, né? sim. Porque eu tenho sempre colocado aqui alguns e-books das pessoas que eu tenho o hábito de ler, né? De acompanhar. Vai vir mais. Mas fala um pouquinho para que as pessoas entendam o porquê que eu coloco o seu e-book. Sim. Vão no meu site, milacabral.com.br. Vocês encontram tudo lá. Esse e-book, né? Como liberar exames laboratoriais nas 10 principais doenças autoimunes. Eu fiz todo o meu doutorado voltado com autoimunidade e hepatite C. Porque a hepatite C, o vírus da hepatite C tem essa característica de levar a manifestação de autoimunidade a alguns pacientes. Não todos, mas uma boa parte adquire. E eu aprendi isso durante o mestrado e o doutorado. E por conta do meu trabalho de bancada, eu trabalhei com muitos imunoensaios voltados para essas doenças que eu descobri o tanto de baiano que tinha doença autoimune. E eu fiz, então, esse e-book com fotos minhas, né, que eu tirava do microscópio de... ultravioleta, de imunofluorescência. Então, aqui a gente vai falar de hepatite autoimune, vai falar de doença de Crohn, vai falar de lúpus, de SAF, né? De várias doenças autoimunes importantes, hepatite autoimune, febre reumática, artrite reumatoide, as principais que acomete aqui os brasileiros, e de uma forma objetiva, sucinta, focando nos sinais e sintomas, do diagnóstico, como é que eu enxergo, como é que eu libero, e o que é que pode interferir metodologicamente falando também. E peguei aí a minha experiência de bancada mesmo, sabe? Tem fotinha eu lá, pró-família, pipetando, como tudo começou. Então, é um e-book bem interessante. E para quem não tem essa prática. Tá bom, né? Porque eu tenho, né? Exatamente. Você ó, concurso, é tudo ali de capacitação, você se capacita, e eu acho que o importante é isso, a gente manter o cérebro ali ativo, estudando, se capacitando pra gente oferecer o nosso melhor, né? Sim, e assim, a gente precisa de ter algo referente, de referência para ensinar, né? Então, como eu não tenho essa experiência de bancada, a gente precisava buscar. Não assim, né? Nesse nível, então a gente precisava ir lá buscar. E você tá lá, exatamente. Eu tô lá, graças a Deus, que né? Que bom. Feliz. Mila, não é a primeira vez que você está aqui conosco, né? É a segunda vez. E a única a ter os dois. Ai, que maravilha! Me sinto assim, olha só. Porque o primeiro... Vou ter um roxinho e um dourado. Exato. Engraçado que o primeiro brinde, quem ganhou foi você. Que nós começamos a entregar o brinde, veio essa parceria da Creative. Foi exatamente no primeiro podcast que nós tivemos, né? E hoje você é a primeira pessoa que volta também, né? Está conosco aqui pela segunda vez. Sim. E aí tá ganhando o douradinho. Obrigada, amiga. Mais uma vez também. Muito bom compartilhar com você, que a gente possa caminhar juntas aí, também. Tá? Por mais e mais anos. Não é à toa que eu amo Salvador, né, gente? E eu amo Rio de Janeiro. Essa é uma parceria que eu tenho com a Creative. Você já sabe, né, que tá aí me acompanhando durante esse tempo. É um mimo, né? É de coração. Muito feliz de levar pra Bahia. Que bom, isso aí, leva lá. Eu agora tô pedindo pra todo mundo, faz um vídeo, posta lá, marca, que agora eu tô nessa vibe. Tem alguma coisa que você queira falar pra quem te segue, pra quem é seu aluno, pra quem ainda não entrou nas suas aulas, na sua mentoria? Fica à vontade. Não, me segue no @profamilacabral, é o Instagram, onde eu trago muito conteúdo voltado para a saúde, principalmente, claro, medicina laboratorial e focada na bioquímica, na imuno, endocrinologia. Mas eu vou estar lançando agora em abril a próxima turma do BCP, que é a minha mentoria Bioquímica Clínica na Prática, que a Joyce já está aqui há alguns anos fazendo parte, né? Não quero sair nunca.
Exatamente, está lá com a gente. Então, agora em abril a gente vai ter lançamento, mas no meu site milacabral.com.br você encontra cursos voltados para imunologia, endocrinologia, bioquímica clínica e alguns também que fazem um apanhado geral para algumas populações específicas, né? E com preços, assim, bem atrativos para que todo mundo possa estudar. Verdade. E eu já quero mandar também uma mensagem para Ana Consuelo. Tô participando de todos os artigos. É verdade, o Clube do Artigo lá na nossa mentoria. Tô lá firme. É verdade. A felicidade pra ela, Ana, que tanto insistiu. Um beijo. É verdade. Obrigada, Ana, né, por fazer parte disso. Verdade, do BCP também, de incentivar vocês. Verdade. E, pessoal, muito obrigada por participarem, por acompanhar esse episódio. Como eu disse, tem mais vindo por aí. Com assuntos técnicos, a gente está vindo mais a fundo agora para você que está na bancada, no dia a dia, para tirar suas dúvidas. E para vocês, estudantes também, que querem saber e aprender mais. Fique conosco e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.